Olá, alunos! Sou o Pablo, sou professor de Filosofia e também de Educação Física. Hoje teremos uma aula de Filosofia Política, a política em Aristóteles, portanto, uma aula de Filosofia Antiga. Temos como objetivo nesta aula compreender o conceito de política em Aristóteles e as melhores formas possíveis de governo para Aristóteles. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia. Viveu ali entre os anos 384 a 322 a.C. Aristóteles é conhecido por ser o tutor de Alexandre o Grande. Foi discípulo de Platão e Platão, em uma linha cronológica, foi discípulo de Sócrates. Então temos dos socráticos Sócrates, Platão e Aristóteles. Por que atribuímos ênfase, ou seja, tamanha importância a Aristóteles? Aristóteles, para a gente ficar sabendo, escreveu sobre ética, política, estética, metafísica, lógica, epistemologia, entre tantas outras áreas do conhecimento. A política em Aristóteles é distinta das outras formas contemporâneas a Aristóteles, principalmente divergente da ideia de política, do modelo político de forma de governo de Platão. E a gente já vai ver por que ele diverge tanto. Aristóteles tem uma frase conhecida, já vista aí em redações do Enem, vestibulares, que é: o ser humano é um animal político, um zoon politikon. Mas por que isso, professor? Porque o homem ele visa, desde sua origem, sua naturalidade, viver coletivamente. E a primeira instituição coletiva, política, a primeira forma de organização do homem é justamente a família. Com o tempo, a família se torna insuficiente. O ser humano, o homem, passa a viver em tribos, em distintas organizações. Só que em um determinado período ele vai observar que mesmo assim as tribos são insuficientes e ele vai formar, por natureza, a polis, que é a cidade-estado da Grécia Antiga. Tem uma noção de Aristóteles, tem uma frase que fala que quem não vive na polis é uma besta, um animal selvagem, ou então será um deus. Porque os homens buscam viver coletivamente, e vão formar a polis. E a polis é justamente isso, é o resultado de um processo de evolução das comunidades humanas. Então, os cidadãos vivem na polis. Porém, professor, quem são esses cidadãos? São todos? Não são todos. E por que não são todos? Justamente pelo preconceito existente na época. Aristóteles é muito criticado pela ideia, pela forma com que ele organiza a concepção de política. Os cidadãos eram aqueles que tinham posses. Como assim, professor? Somente aquele que tem capital? Somente os ricos? Aqueles que tinham posses suficientes para que eles pudessem se autossustentar e não precisar trabalhar. Porque trabalhando, eu ocupo o meu tempo e o meu trabalho deve ser voltado para a polis. A polis envolve tomadas de decisões dos rumos políticos, legislar, fazer parte do judiciário, das assembleias, dos debates políticos dentro da ágora, que eram as praças públicas ali da polis. Então, o cidadão, ele precisa ter um tempo hábil para participar de tudo isso e ele precisa passar por algumas restrições. E essas restrições colocadas por Aristóteles são resultados de um preconceito existente na época.
Aristóteles está vivendo lá antes de Cristo, né? Viveu de 384 a 322 a.C. Então, ele bebe desses preconceitos. Então, é necessário ter posses e para os demais é necessário suprir a cidade. Então, os agricultores, os colonos, os artesãos, entre outros que tinham a necessidade de trabalhar, não poderiam participar das decisões políticas, da vida política, ou seja, da vida na polis. Com isso, surgem algumas restrições. A mulher não pode participar da política. Nossa, professor, mas então Aristóteles é preconceituoso. Aristóteles, ele limita a atividade da mulher a uma função social que consiste em administrar os bens da família. A mulher deve trabalhar, deve cumprir sua função social na família. É tarefa da mulher. E o homem, ele vai participar das decisões políticas. Então, a filosofia, a sociologia, a história são disciplinas e áreas do conhecimento importantes para que a gente possa entender todo o contexto das lutas, desse histórico de batalhas por direitos. Nem sempre a mulher ela teve o direito ao voto, entre tantos outros. Seguindo, os estrangeiros. Os estrangeiros não eram considerados cidadãos porque não eram frutos da terra. Se não são frutos da terra, não visam o melhor para aquele lugar. Então, não são considerados cidadãos. O escravo. O escravo, por natureza, ele tende ao trabalho. Ele nasce para cumprir a sua função e a sua função é trabalhar. Com isso, se o escravo trabalha, ele permite ao seu senhor que ele participe das tomadas de decisões e das atividades da polis. Então, a função do escravo é dar essa oportunidade, esse tempo hábil para o seu senhor. Não é considerado cidadão. Professor, e quais seriam os melhores modelos políticos? E também, o que eles deveriam visar? Aristóteles, ele é empirista. E ele diverge, de Platão, porque Platão tinha um modelo de sofocracia, um modelo onde ele visava a perfeição. Aristóteles, ele se opõe a essa ideia de modelo político ideal perfeito. Ele tem alguns modelos de formas de governo que têm a possibilidade de dar certo. Com isso, ele analisa a estrutura das polis em geral, com quantidade, a população. O território é um território muito grande, é pequeno. Como é a população dessa localidade? Tem muitas pessoas habitando? Poucas. Todas as características pertinentes à cidade-estado, à polis, vão determinar as possibilidades de forma de governo. Porém, sempre visando o bem comum. Quando não se visa o bem comum, essas formas de governo possíveis podem se degenerar. A monarquia, que é um governo de um só, pode se tornar uma tirania. A aristocracia, que é um governo de poucos, pode vir a se tornar a oligarquia. E a república pode se tornar a democracia. Tá. A democracia, professor, mas a democracia, nosso modelo, já tão criticado por Aristóteles, é que para Aristóteles, a democracia já era um modo de pensar individualmente, que era pensando nos mais pobres. Se pensava na democracia dos mais pobres. E isso é um vício. Dentro de um modelo de governo, não se pode pensar individualmente, nas particularidades de forma
egoísta. Deve-se visar sempre, em todas as hipóteses, o bem comum, o bem de todos, da polis em geral. Então, para Aristóteles, é natural do ser humano viver coletivamente. Vimos que a noção de política de Aristóteles é viver agrupado lá desde a família, e Aristóteles coloca para a gente que o ser humano sempre buscou viver de uma forma organizada, uma forma coletiva. É necessário ser cidadão para ter atuação política. Todas as restrições, nem todos possuem esse privilégio, e sobretudo é necessário ter tempo hábil para que se possa participar das decisões da polis, para que se possa ser ativo dentro da polis. E os modelos de governo devem buscar o bem comum e de forma alguma, em hipótese alguma, o bem individual, de forma egoísta, porque tudo pode se degenerar e não é isso que se deve buscar. O bem comum, o bem para todos aqueles que vivem na polis, visando a educação, a arte, a cultura, o entretenimento, entre tantas outras possibilitadas pela polis. Então é isso. Política Aristóteles, abraço, até a próxima.